É com muita alegria que nós retornamos aqui para falar à amada igreja. Eu quero me desculpar com os irmãos pelo atraso. Nós tivemos um imprevisto considerável hoje pela manhã, mas pela graça de Deus nós conseguimos chegar a tempo de compartilhar a palavra e também de cultuar junto com os irmãos. Quero mais uma vez fazer menção, né, como o querido irmão Bruno já mencionou, a minha esposa Letícia está comigo aqui sentado no primeiro banco, meu pai Alexandre também, não é a primeira vez também deles aqui, eles têm me acompanhado, né, quando tenho vindo aqui falar com os irmãos, e é sempre uma alegria muito grande rever os rostos amáveis, né, queridos dos irmãos, e mais uma vez poder compartilhar da palavra do Senhor com a amada igreja. Então eu queria, né, pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 33, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 15. Gênesis 33, do 1 ao 15. Nós vamos pensar nessa manhã sobre o tema reconciliação e graça, a história de Esaú e Jacó. Nós vamos ler esse texto, logo após vamos fazer mais uma breve oração, e aí sim entraremos sobre a dependência do Espírito na meditação nesta manhã. Gostaria apenas também de deixar aqui registrado o abraço da Igreja Centenário dos Batistas, igreja que também tem muito apreço pelos irmãos, né? Nos nossos cultos de oração também regularmente nos lembramos dos irmãos, do pastor dos irmãos, e peço também que gentilmente os irmãos orem por nós. Nós temos alguns desafios, mas Deus tem sido conosco. Vamos então ler Gênesis 33, do versículo 1 ao versículo número 15. Logo após eu estarei orando, e nós estaremos então meditando na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 33 diz assim a palavra do Senhor: Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Léia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Jacó respondeu: Os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Esaú perguntou: Que pretendes com toda essa manada que encontrei? Jacó respondeu: Achar favor aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: Não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse: Vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são fracos, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. O meu senhor pode ir adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os com calma, conforme o passo do gado à minha frente, e segundo o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Jacó perguntou: Para quê?
bastou-me ter achado favor aos olhos do meu Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, que rompe séculos, ó Deus, e chega à tua igreja nesta manhã. Nós acreditamos e professamos aqui, ó Deus, publicamente, que cremos no poder da tua palavra, que dela há vida, Senhor Deus, da qual nós precisamos regularmente. E pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo, pelo poder do teu Espírito, nos conduza e nos alimente nesta manhã, para que assim, ó Deus, ao sairmos daqui, ao final do culto, saiamos com a nossa alegria plena por termos ouvido o Senhor falar aos nossos corações. Assim nós oramos para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós somos crianças, uma das frases mais comuns de ouvirmos é que dentro de um conto de fadas existe todo um contexto de família, existe todo um contexto de idealização, e ao final dos contos de fada costumava-se encerrar cada conto de fada com a frase: e viveram felizes para sempre. Os irmãos já pescaram a ideia. Desde criança nós ouvimos histórias de romance, e uma frase muito comum, né, quando um casal se junta, é essa: viveram felizes para sempre. E a criança cresce, né, porque ao contrário do que algumas pessoas imaginam, a criança é atenta, a criança aprende, e aprende até com bastante facilidade. E a criança cresce então com esse pensamento: viveram felizes para sempre. Passa a fase da adolescência, que é uma fase ainda mais idealista, e as pessoas vão de fato idealizando de que vão construir uma família e de que essa família viverá feliz para sempre. Cria-se então o ideal da princesa, o ideal do príncipe e o ideal do felizes para sempre. Mas o grande problema dos contos de fada é desconsiderar uma realidade central da existência humana, chamada pecado. O grande problema é que o conto de fadas vende uma ideia para o ser humano, vende um produto, eu diria assim, de certa forma adulterado. Não é realista, não considera o pecado. E eu digo para os irmãos que o pecado é o maior inimigo da felicidade familiar. Um grande problema, que não é considerado. Um escritor e psiquiatra britânico chamado Theodore Dalrymple, um dos principais nomes conservadores da atualidade, certa vez, em um dos seus livros, em uma das suas obras, destacou como ele sentia amargura vinda do seu ambiente familiar. Ele dizia, esse experiente psiquiatra, que era estranho conviver com o seu pai e com a sua mãe, porque eram pessoas que não se falavam, que demonstravam pouquíssimo afeto, que não demonstravam usufruir do ambiente familiar como ele deveria ser usufruído. Eu achei interessante esse relato dele. E o que explica isso? Na minha curta trajetória ministerial, e ao longo dos meus 30 anos de vida, quase 30 anos de vida, né, isso me chama a atenção. Não sei se isso acontece com os irmãos, mas não poucas vezes eu observei que existem pessoas que tratam melhor os de fora do que os de dentro de casa. Isso sempre me chamou a atenção. Eu já presenciei algumas experiências em que parece, inclusive, que são pessoas diferentes. Com os de fora, pessoas agradáveis, gentis, simpáticas. E com os de dentro, grosseiras, arrogantes, orgulhosas. Isso me deixou bastante intrigado. Mas a grande verdade, irmãos, pensem comigo, é que ninguém experimenta mais os nossos erros do que a nossa família. Ninguém sofre mais as consequências do nosso pecado do que a nossa família. Por um motivo óbvio. A nossa família está conosco 24 horas por dia. E se esse pecado não for tratado, ele pode ir crescendo e chegar até o estado, por exemplo, da família do Dalrymple, em que a amargura familiar era presente, constante e profunda. O pecado, como qualquer outro problema, se não for tratado, ele cresce, ele se desenvolve e ele pode se tornar, muitas vezes, bastante difícil de se resolver. Diante disso, como nós lidamos com o ambiente familiar
cientes de que o pecado é uma realidade, nós sabemos disso, o pecado ainda é vigente no coração do homem, né? E a gente sabe que é inevitável não lidar com ele ao longo da nossa vida. Diante dessa situação, eu digo para os irmãos, eu acho que o primeiro diagnóstico simples e fácil e rápido da gente chegar é que a tragédia é inevitável. Num grau maior ou menor, mais cedo ou mais tarde, as consequências pecaminosas baterão à porta das nossas famílias. E a grande pergunta não é se a tragédia vai ou não acontecer, mas a grande pergunta é, sendo ela inevitável, como nós lidamos com ela? Como lidar com a tragédia? Como lidar com o pecado no ambiente familiar? E por isso eu gostaria de examinar o texto que nós lemos com mais cuidado, Gênesis capítulo 33, para que nós possamos eu queria extrair 3 ensinamentos, né, justamente para a superação de tragédias, de modo que haja reconciliação e graça no nosso ambiente familiar. A primeira coisa que nós devemos fazer para que consigamos entender as lições que o texto nos apresenta é nos inteirarmos do contexto da situação. Qual foi a tragédia da família de Esaú e de Jacó, que são irmãos? A tragédia ela se apresenta de maneira mais precisa e concentrada em Gênesis 27. Gênesis 27 é o capítulo em que nos apresenta, eu diria assim, o engano de Jacó, né, diante do seu pai Isaac. O texto narra um conluio entre mãe e filho, Rebeca e Jacó, e eles então enganam Isaac, que já estava velho, já estava o texto bíblico diz com as vistas cansadas, né, cego, e Rebeca chega então, uma vez que Jacó era o seu filho preferido, e diz, olha, eu escutei seu pai mandando Esaú caçar, preparar um guisado, que ele vai conceder a bênção para Esaú. Faz o seguinte, pega aqui alguns do nosso rebanho, prepara o guisado. Na verdade, ela disse, eu preparo o guisado para ele, você coloca, né, a pele dos cordeiros na sua mão e no seu pescoço, e o seu pai não vai te reconhecer, ele vai te abençoar. Pois bem, foi isso que ele fez, né? Isaac até diz, olha, a voz é de Jacó, mas, de fato, né, aqui a pele é de Esaú. Então Isaac abençoa. Quando Esaú chega e descobre, tudo bem que ele não é lá um dos mais zelosos, né? Ele vendeu o direito de primogenitura com muita facilidade também, justamente pelo estômago, alguns capítulos atrás. Mas ele se enfurece quando ele descobre que ele perdeu a bênção do seu pai. E, assim, para os irmãos entenderem, hoje em dia, o termo bênção ele foi esvaziado pelo secularismo moderno. Mas, naquele contexto, a bênção do pai era muito importante. Na verdade, representava o segmento de vida do filho, sobretudo de Esaú, que era considerado o filho mais velho. Quando ele descobre que perde a bênção do seu pai, quando ele descobre que Jacó enganou seu pai e roubou a sua bênção, ele se sente transtornado. E o versículo 41 é emblemático do capítulo 27. Veja o que diz. Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado. E disse consigo, os dias de luto por meu pai estão chegando, então matarei o meu irmão Jacó. Jacó, então, por orientação de Rebeca, foge para a casa do seu tio, Labão, em Padã-Arã, e vive com seu tio Labão durante algum tempo. 20 anos depois, nós sabemos disso por informações aqui do próprio texto, né, do próprio texto bíblico, 20 anos depois, Jacó se reencontra com seu irmão, e a cena que nós lemos aqui do capítulo 33 de Gênesis é uma das cenas mais bonitas do texto bíblico, uma das mais emocionantes. Em Gênesis também tem outras cenas emocionantes, né, sobretudo de reconciliação, também com José e seus irmãos, mas essa cena, para mim, ela é ainda mais emocionante porque ela trata do anseio dos dois pelo perdão, né? A cena de José também é muito bonita, mas houve uma surpresa, houve, né, todo um suspense. Aqui não. Aqui, apesar de haver também suspense, há um anseio pela reconciliação. E mais do que isso, irmãos, há a verdade preciosíssima de que tragédias podem ser superadas. Eu queria deixar aqui para os irmãos, com base nesse texto, 3 lições para a nossa aplicação. E a primeira delas é que as tragédias familiares são superadas quando os pecados são reconhecidos.
Veja o que diz o versículo 3 e o versículo 4 do texto que nós lemos. Ele mesmo, Jacó, passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Então, o que Jacó faz? Vejam só. Ele está com toda a sua família, e o texto diz, os 2 primeiros versículos, que ele organiza a sua família em blocos. Ele coloca o bloco, os 2 blocos das servas e dos filhos na frente, bota o bloco de Leia e dos filhos atrás dessas servas, o terceiro bloco, e o último bloco, entre aspas, é Raquel e José, perdão. E ele vai à frente de todos esses blocos da sua família. Ele quem vai à frente, já temendo a represália de seu irmão. O texto diz no capítulo anterior, capítulo 32, que quando Jacó descobriu que Esaú estava indo ao seu encontro, que ele ficou com medo. Inclusive, muitos dizem até que a luta de Jacó com o anjo, em Gênesis 32, foi justamente temendo que o anjo, como estava à noite, fosse algum dos exércitos ali de Esaú. Mas era o anjo do Senhor. No entanto, quando Jacó se apresenta para o seu irmão, indo à frente da sua família, o texto diz no versículo 3 que ele se inclina ao chão 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Meus queridos, esse ato de Jacó de se inclinar 7 vezes até se aproximar de Esaú era um cumprimento típico de rei. Jacó se apresenta para Esaú como se fosse o seu servo. Ele faz reverências. Inclusive, ele trata, no diálogo posterior, Esaú como seu senhor. Ele fala, olha, no versículo 15, no versículo 10, na verdade, ele diz, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Ele mostra a sua tamanha satisfação. No versículo de número 15, o último que nós lemos, ele diz a última frase, bastou-me ter achado favor aos olhos do meu Senhor. Ou seja, o tratamento de Jacó para com Esaú é um tratamento de servo, um tratamento reverente, de respeito, e, inclusive, tratando Esaú com superioridade. Por que isso é tão significativo? Porque o objeto da bênção de Isaac para Jacó era justamente o inverso, Isaac, na sua bênção proferida, diz que Jacó iria subjugar os seus irmãos, iria subjugar as nações, iria subjugar Esaú. E Jacó queria isso, ele queria a bênção, ele se submeteu àquele conluio com a sua mãe e tramou tudo isso e recebeu a bênção. O Jacó de 20 anos atrás era um Jacó diferente. O que aconteceu entre um e outro? Jacó, ao longo desses 20 anos, foi trabalhado pela graça de Deus. Ele também foi enganado pelo seu tio, e aliás, bastante enganado. Ele teve muitas experiências com Deus, de encontro com anjos, e a derradeira luta em Gênesis 32, luta essa que ele perdeu, por isso ele foi tão abençoado, ele perde a luta com Deus, e ele se encontra então com seu irmão Esaú, transformado por essas experiências com Deus, reconhecendo com a sua postura humilde e uma postura extremamente servil que ele estava enganado em roubar a bênção do seu irmão. Por sua vez, o versículo 4 diz para a gente que Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou o seu pescoço dele e o beijou, e ele chorando. Meus irmãos, esse versículo é muito significativo, porque pensa só em Esaú, um homem imponente, homem do campo, forte, caçador. De repente ele estava correndo, se lançando, abraçando o pescoço do seu irmão e beijando, demonstrando clara fragilidade emocional, demonstrando claro desejo de reconciliação. E antes, aquele que queria matar Jacó, agora estava querendo se jogar nos braços do seu irmão e beijá-lo. Vejam que as tragédias são superadas quando os pecados são reconhecidos. Jacó apresenta-se de forma humilde, Esaú desiste de matá-lo, ambos desistem dos seus pecados. Qual é a aplicação aqui nesse primeiro ponto? Nós devemos, com muita humildade, com muita sinceridade, com autoexame profundo, pela graça de Deus, reconhecer os nossos pecados, confessá-los e corrigi-los. Qual é o grande problema? O grande problema é que isso já é uma prática comum da realidade humana, e na família isso se apresenta também de forma muito mais intensa, que é nós olhamos para o pecado do outro. Isso não é novo não, irmãos. Isso acontece desde a primeira família. O que aconteceu quando Deus foi lá cobrar Adão? A culpa foi da mulher. Foi a mulher que tu me deste.
Quer dizer, desde a primeira família, a facilidade de apontar o erro do outro era maior. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? Nós não conseguimos nos arrepender pelo outro. Nós não temos ingerência sobre a vida do outro. Não conseguimos. O grande problema é que, por vezes, nós queremos resolver o erro do outro e, na verdade, nós não resolvemos o nosso próprio erro. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7. Olha, vocês querem tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no olho de vocês. O que Jesus está dizendo nesse texto não é nem que o seu pecado é mais grave, só que ele está mais evidente para você. É óbvio. Não tem a ver com gravidade, do tamanho da trave, do tamanho... Não, tem a ver com evidência. Os nossos pecados estão muito mais claros para nós, é que nós não estamos acostumados a tentar enxergá-los. Esse é o problema. E outra coisa, falo isso costumeiramente na Igreja Centenária dos Batistas, por vezes nós queremos resolver os macroproblemas. Em que sentido? Eu estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com o governo brasileiro. Aí eu pergunto para os irmãos, olha, algum de nós aqui é presidente do Brasil? Alguém consegue mudar os rumos da economia do Brasil? Não. Esses são os macroproblemas. Mas e os microproblemas? Você consegue deixar de ser impaciente? Você consegue ser mais gentil? Você consegue ser mais amável? Sim, você consegue. Esses são os microproblemas que a gente não olha. Então, o problema é que, muitas vezes, nós não superamos dificuldades e tragédias familiares porque nós olhamos para a postura do outro, colocamos a culpa no outro, colocamos toda a nossa frustração no outro e não olhamos para nós mesmos. Por isso, meus irmãos, as tragédias familiares só são superadas quando os pecados são reconhecidos, e só tem como você reconhecer e se arrepender dos pecados que você comete. Você não consegue se arrepender do pecado da sua esposa não consegue se arrepender do pecado do marido, o filho não consegue se arrepender do pecado do pai, o pai não consegue se arrepender dos pecados do filho. Por isso, a primeira aplicação para as nossas vidas aqui desta primeira lição é justamente esse. Nós precisamos olhar para dentro de nós, reconhecer os nossos pecados e confessá-los. O grande problema é que nós não temos dificuldade de entender o pecado como um problema. Sabemos que o pecado faz parte da realidade humana, está presente no coração do homem. Só que, se nós sabemos que nós não passamos um dia sequer da nossa existência sem pecar, nós também não deveríamos passar um dia sequer da nossa existência sem nos arrepender dos nossos pecados. Por que nós oramos com muita facilidade por coisas materiais, por bênçãos físicas, por bênçãos terrenas? E, por vezes, nos esquecemos de orar para que Deus limpe a nossa mente, para que Deus limpe o nosso coração, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, para que Deus nos faça pessoas mais parecidas com Cristo, para que Deus atue em nossa vida de maneira que sejamos mais santos, mais maduros, espiritualmente falando. Essa é a grande dificuldade. E a nossa tendência é apontar para o erro do outro. Qual é a grande surpresa desse texto? Tanto Jacó quanto Esaú têm uma postura humilde e ambos desistem dos seus pecados. Ambos se desarmam. Jacó tem uma postura humilde, ele não quer ser mais senhor, ele se apresenta como servo. E Esaú, aquele caçador que queria matar o seu irmão, corre diante dele, inclusive é bem parecido com a cena de Jesus, que Jesus relata na parábola do filho pródigo. O pai, ele vai correndo ao encontro do filho. É a atitude de Esaú, aquele que corre, abraça o seu irmão e o beija. Por isso, meus queridos irmãos, as tragédias são superadas quando os pecados são reconhecidos e nós não temos a capacidade de nos arrepender pelo outro. Nós precisamos olhar para dentro de nós, nos arrependermos dos nossos pecados, confessá-lo e pedir graça a Deus. Mas o texto continua, e eu queria também deixar aqui uma segunda lição para a nossa aplicação. As tragédias superadas fortalecem relações. Olha que coisa! Vejamos ali a partir do versículo de número 5. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são esses contigo? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram-se também Léia e seus filhos, inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Esaú perguntou: que pretendes com toda esta manada que encontrei? Jacó respondeu: achar favor aos olhos de meu senhor. Então Esaú disse: tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto
o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo. E tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse: vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Vejam, meus irmãos, o que acontece aqui nesse contato. Aquele que roubou a bênção do seu irmão no capítulo 27, agora está querendo dar as bênçãos para o seu irmão no capítulo 33. Aquele que queria matar o seu irmão no capítulo 27, agora não quer largar, não quer sair de perto do seu irmão no capítulo 33. Jacó chega com presentes para Esaú, e Esaú não quer sair de perto de Jacó. Versículo 12, Esaú diz, então disse Esaú, o texto, vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Vejam que coisa, quando uma tragédia é superada, e essa aqui não foi pouca coisa, roubar a bênção da primogenitura, um querer matar o outro, isso não parece ser qualquer tipo de problema. Mas quando essa tragédia foi superada, houve um fortalecimento do relacionamento, algo que não se via antes mesmo da tragédia tendo acontecido. O texto não mostra com clareza a relação de Jacó e de Esaú, mas parecia ser no mínimo uma relação normal, sem muito apego. Agora, depois da tragédia superada, o John MacArthur, comentando esse texto, diz que há aqui uma batalha de generosidade. Olha que coisa interessante. Depois da tragédia superada, por isso eu digo, com base nesse texto, que tragédias superadas fortalecem relações. E por que isso é importante? Porque eu vejo, nessa minha curta caminhada, algumas pessoas com problemas, que pensam assim, olha, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Depois que o meu familiar pisou na bola, eu acho que não dá mais para ser a mesma coisa. E sabe o que eu penso, com base nesse texto? Realmente, depois que se pisa na bola, não dá mais para ser como era antes. Mas pode ser ainda melhor. Por que pode ser ainda melhor? Porque se há força para reconciliação diante de tamanha tragédia, isso mostra que a força do relacionamento é maior do que a própria tragédia. Quando há capacidade de reconciliação em meio a grandes problemas e tragédias, a relação se fortalece ainda mais. Então, sim, é verdade, jamais será como era antes. Pode ser ainda melhor se a tragédia for superada. O que acontece aqui? Jacó, o ladrão, agora está presenteando com generosidade. Esaú, o potencial assassino, agora quer estar perto do seu irmão para protegê-lo. Há uma postura diametralmente oposta da tragédia até depois a reconciliação. Meus irmãos, qual é a aplicação aqui nesse segundo ponto, nessa segunda lição, nesse segundo ensinamento? Não existem tragédias insuperáveis. Assim como não existe pecador imperdoável. A graça de Deus pode alcançar e perdoar o mais terrível, mais cruel pecador. O grande líder da igreja primitiva, o apóstolo dos gentios, era aquele que liderava a perseguição e muitas vezes até o assassinato de cristãos. Deus, com sua graça, transforma até o mais terrível pecador. Por isso, nós podemos afirmar com muita tranquilidade, com base no texto bíblico, que não existem tragédias insuperáveis. Mas eu queria encerrar a minha palavra aqui nessa manhã, compartilhando com os irmãos o terceiro e o último ensinamento que emana desse texto na minha reflexão e meditação. Primeiro, tragédias são superadas quando pecados são reconhecidos. O segundo, acabamos de meditar, tragédias superadas fortalecem relações, é o que acontece aqui claramente nesse texto. E terceiro, ao superarmos tragédias, nos parecemos com Jesus. O que diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Seres bonzinhos? Gente boa? Gente legal? Gente pouquinho só difícil? Não. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia motivo para Ele nos amar, não havia motivo para Ele vir até nós, não havia motivo para Ele querer se reconciliar, mas pela graça, Jesus se encarnou, viveu uma vida justa, morreu na cruz, ressuscitou e nos oferece a sua justiça para o perdão dos nossos pecados.
Isso significa, meus irmãos, que ao superarmos as nossas tragédias, nós temos o privilégio, a bênção de nos parecermos com Jesus Cristo. Meus irmãos, olha que coisa vejam que coisa interessante. Né? Jesus nos ama mesmo sendo pecadores. Assim sendo, quando nós pensamos num contexto familiar, né, nós também somos pecadores. E é impossível que nós consigamos medir, e isso seria extremamente improdutivo. Pessoas que ficam assim, não, ele é mais pecador do que eu. Não, eu sou mais pecador. Não, ele é mais difícil. Não existe isso. O que nós precisamos fazer, como foi dito no primeiro ponto, na primeira lição, é olharmos cada um de nós para dentro de nós mesmos, reconhecermos os nossos pecados e agirmos de modo a buscar a reconciliação. Essa é a aplicação desse último ponto. Nós devemos tomar a iniciativa para a reconciliação. Porque, é isso que Deus faz para conosco. A iniciativa para a reconciliação é de Deus, não é nossa. É Ele quem vai atrás da humanidade. Ele é o ofendido. E aí eu preciso fazer menção a uma conversa muito interessante que um dia eu tive com o pastor Diogo Carvalho. Né? Foi meu professor de missiologia no seminário, e eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando, e a conversa eu não esqueci, né? Até hoje, em que nós começamos a conversar sobre a questão da punição do inferno, né? Consequência do pecado, a consequência dos pecados para aqueles que não se arrependem. E aí uma coisa muito comum, um argumento muito comum a ser levantado contra o inferno é a rigorosidade do inferno. Ou seja, puxa, Deus vai mandar mesmo pessoas para lá só porque não se arrependem, mas e se for uma pessoa boa, uma pessoa que distribui aqui cesta básica, se não for um assassino, se não for... O inferno é mesmo justo para essas pessoas? E aí eu lembro que o pastor Diogo disse também em aula, né, quando ele tratou desse tema, que a questão não é a gravidade do ato que se comete, mas a questão é o tamanho do ser ofendido. Ou seja, o inferno é a consequência dos pecados, e as pessoas julgam com certa rigorosidade, porque não entendem que a ofensa foi contra um ser magnífico, grandioso, glorioso, cheio de honra, santo, puro. Então, a consequência, ou seja, a punição, deve seguir esse padrão. Não pela gravidade da ação. O inferno é lugar só para assassinos. Ou então, o inferno é lugar só para pedófilos. Não, o inferno é lugar para pecadores todos. Por quê? Porque todos os pecados ofendem um ser grandioso, glorioso, santo, magnífico, que é o nosso Deus. Mal comparando, e eu reconheço que esse não é um bom tempo para fazer esse tipo de ilustração, mas uma coisa é a pessoa me ofender na rua, outra coisa é ofender um juiz da Suprema Corte, né? A coisa fica complicada, né? E nos nossos tempos fica até um pouco mais complicado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a depender de quem se ofende, a punição é maior ou menor. No caso de Deus, e com toda a legalidade, nós ofendemos um ser grandioso, e o inferno é uma punição justa. Agora, vejam só, não é necessário, porque Deus mesmo providencia o escape, a reconciliação para pessoas que se arrependem. Não existe pecado sem punição. Aqueles pecados que não forem punidos na cruz serão punidos no inferno. Por isso Deus se apresenta para se reconciliar conosco, oferecendo a condenação em Cristo e não a condenação no inferno. Meus queridos irmãos, diante de tamanha iniciativa de Deus para nos, eu diria assim, para impedir que sejamos condenados e para permitir que nos reconciliemos com Ele e sejamos abençoados, Ele é quem toma a iniciativa, por isso essa é a última aplicação dessa manhã. Deus toma a iniciativa para reconciliar-se com a humanidade. E por isso, meus irmãos, para nos parecermos com o nosso Senhor, nós também devemos tomar a iniciativa para a reconciliação. Veja que no texto aqui de Jacó e Esaú, no reencontro, ninguém fica assim, esperando acontecer algo. Ambos tomam atitude em momentos similares. Jacó se ajoelhando e fazendo reverência, e Esaú correndo ao encontro dele, abraçando e beijando. Por isso, a família, meus queridos irmãos, ela foi projetada por Deus justamente para superar tragédias. Esse é o ponto.
A família não foi projetada para que nós vivamos felizes para sempre, porque isso é impossível com a vigência do pecado no nosso coração. Mas a família é um ambiente de graça, um ambiente em que pecados são perdoados, um ambiente em que as reconciliações são diárias e que é possível desfazer as mais terríveis tragédias quando elas forem cometidas. Eu queria encerrar a minha palavra lendo aqui o refrão do hino de número 188 do cantor cristão chamado Evangelho. Olha que texto, que música linda. O refrão: santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu fecho a minha palavra aqui nesta manhã dizendo o seguinte: quando nós pensamos sobre o ambiente familiar e entendemos a realidade do pecado vigente no coração do homem, como nós falamos aqui, de fato, é impossível a tragédia não vir. Num grau maior, num grau menor, antes, no início, ou depois, no final, nós não sabemos. Sabemos que, com o pecado vigente no coração do homem, a tragédia é inevitável. Mas eu digo para os irmãos, a reconciliação também é possível. Mesmo nos piores casos. Nós acabamos de ler um texto em que um irmão rouba a bênção do outro e que esse outro irmão queria matar o primeiro. Jacó rouba a bênção de Esaú, Esaú quer matar Jacó. E nós percebemos que quando ambos desistem dos seus pecados, nós percebemos que quando ambos tomam a iniciativa, o relacionamento se torna ainda mais forte. Por isso eu gostaria de encorajar os irmãos a serem autênticos reconciliadores. Gostaria de encorajar os irmãos a, dia após dia, no seu momento de oração, no seu momento de devocional, humildemente, sinceramente, olharem para dentro de si e se perguntarem: onde eu pequei? Onde eu estou errando? No que eu posso melhorar? Tomar iniciativa para se reconciliar e assim viver integramente para a glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 20, há nesse texto uma verdade muito preciosa que se aplica nesse nosso ensinamento. Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre supera as tragédias da nossa vida, e as tragédias familiares podem ser superadas, e as relações podem se tornar ainda mais fortes quando elas são superadas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito presente no seio da Tua igreja, que sempre nos conduz a uma meditação agradável, ó Deus, pelo poder que emana das Sagradas Escrituras. Ó Deus, nós sabemos que não somos merecedores do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor. Sabemos que somos falhos e que, por vezes, desagradamos ao Senhor com a nossa postura. Mas, ó Deus, eu te peço que o Senhor continue agindo com graça abundante em nossas vidas, de maneira que consigamos, ó Deus, aplicar todas as lições que foram levantadas aqui, oriundas da Tua palavra. Ó Deus, nos fortaleça dia após dia, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, e com as disciplinas espirituais, que o Senhor nos fortaleça, que através da leitura bíblica, da oração, da comunhão com a igreja, sejamos cada vez mais maduros, santificados, ó Deus, e que isso seja percebido, sentido no ambiente familiar. Sabemos, ó Deus, que o pecado é uma dificuldade presente e difícil, ó Deus, no coração de cada um de nós. Mas, ó Deus, nós damos testemunho e acreditamos que a graça do Senhor é ainda maior e que as tragédias podem ser superadas quando agimos com graça diante dos ambientes, ó Deus, que estamos vivendo. Pedimos ao Senhor que abençoe em especial as nossas famílias. Abençoe as famílias, ó Deus, de cada um dos irmãos aqui nesta manhã. Eu não sei, ó Deus, em que situação elas se encontram, mas eu sei, ó Deus, que nas situações mais difíceis a graça do Senhor se apresenta como uma solução cabível, ó Deus, para que os problemas e dificuldades sejam superados. Que assim o Senhor nos abençoe e que essa seja uma verdade preciosa, ó Deus, que nos acompanhe ao longo de toda a nossa trajetória.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta igreja. Obrigado pela vida do pastor Judy Clay, que está em viagem. Continue o abençoando, fazendo com que ele, ó Deus, consiga cumprir com as suas obrigações com excelência, rendendo sempre glórias ao teu nome. Continua dando a ele sabedoria, bem como aos irmãos, ó Deus, que lideram esta igreja, a todos os membros, para que sejam, ó Deus, instrumentos em tuas mãos para dar bom testemunho do teu evangelho, impactando e influenciando assim essa região. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos deu um domingo de paz, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.